Vamos pensar sobre o tema nessa noite, o Deus presente, à luz do Salmo de número 23, do verso de número 1 ao verso de número 6. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor Deus para todo o sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Um dos maiores dilemas da vida do homem é responder justamente a pergunta sobre o sofrimento. Por que o homem sofre? Por que nós sofremos? E o Salmo 23, ele é uma diretriz muito oportuna para tratar sobre esse problema do sofrimento. E em especial, responder uma pergunta que, via de regra, nós não fazemos no nosso dia a dia. E se Deus tiver outros planos para mim? E se Deus tiver outros planos? E as perguntas, elas podem fazer com que nós pensemos um pouco mais, sondar mais fundo. As perguntas, elas nos guiam pelas portas que muitas vezes estão trancafiadas na nossa mente por muito tempo. E elas nos direcionam a tratar e lidar com problemas que na maioria das vezes são incômodos e, via de regra, não são tratados. E se Deus tiver outros planos, diferente daqueles que você já fez? Diferente do que os falsários pastores vendem por aí, prometendo bênçãos materiais, prosperidade, se você cumprir alguns atributos, algumas regras apenas, se você fizer tudo certo na sua vida, nós podemos passar por momentos de tribulações. A vida cristã não é uma vida indolor. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. E até mesmo uma vida inteira de dor e sofrimento. Mesmo sem entender o motivo pelo qual nós estamos passando por aquilo. E os salmos, eles são recursos poderosos, preciosos, que nos ajudam, via de regra, a lidar com essas dores da vida, com as lutas. A maioria dos salmos é composta por lamentos, por socorro de homens e mulheres que foram machucados e viveram condições desesperadoras. É por isso que nós nos identificamos tanto com o saltério, com os salmos. E a realidade é dura, irmãos, e nós precisamos encará-la. Ninguém vive uma vida sem sofrimentos. E sem dúvida, esse salmo tem uma mensagem àqueles que estão entristecidos por algum motivo na sua vida, que estão passando por algum momento de tristeza, desacerto na sua vida. Mas eu quero destacar um ponto que talvez seja o ponto de maior tensão aqui nesse salmo hoje. Vejam, há um grave problema que está diante dos seus olhos. Porque quando nós somos familiarizados com alguma coisa, essa coisa perde o sentido. Muitas vezes, por nós estarmos familiarizados com algo conhecido, nós acabamos perdendo de vista aquilo que essa coisa pode nos oferecer de bom. Isso acontece, por exemplo, nos casamentos. Casais que estão vivendo há muito tempo juntos podem ter problemas em ouvir o outro. E uma terceira pessoa pode ser crucial nesse momento
para que as duas partes agora comecem a se ouvir. Um filho, talvez, os pais que vivem alertando os filhos, podem precisar do apoio de uma terceira pessoa, de um estranho, para serem escutados nas situações da vida. E na maioria das vezes aquele conselho já havia sido dado pelo pai. Por que nós fazemos isso? Nós estamos aqui diante de algo semelhante, irmãos. O Salmo 23 tem preciosas verdades profundas, que podem acalentar a sua alma, trazer consolo nos momentos de aflição e te encorajar a seguir em frente de fato. Mas todos nós conhecemos o Salmo 23. E a familiaridade que nós temos com o Salmo 23 pode nos atrapalhar a enxergarmos essas verdades preciosas e aplicarmos na nossa vida. Portanto, eu quero te encorajar nesse momento a deixar a familiaridade de lado e que você possa ouvir as preciosas verdades sobre o Salmo 23. Eu tenho dito aos irmãos que nada que está na Bíblia está aí por acaso. Quando você abre a sua Bíblia, cada página, cada letra, cada palavra foi colocada aí com uma intenção. E a posição que esse salmo aqui está na Escritura é digno de nota. Ele vem depois do Salmo 22. E o Salmo 22 é conhecido como o Salmo messiânico, o Salmo da cruz, o Salmo de Cristo. Mas não há verdes pastos no Salmo 22, e nem águas tranquilas. É depois de nós lermos que Deus meu, por que me desamparaste? É que nós podemos chegar na seguinte verdade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é escrito para cristãos maduros. É preciso conhecer por experiência, experimentar de fato o verdadeiro valor do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ver a espada do meu e do seu pecado ser levantada ali sobre o nosso pastor, um bom pastor. Antes de nós conhecermos de fato o cuidado desse bom pastor para conosco. E a chave para entender o Salmo 23 está naquilo que Cristo faz por nós nos vales sombrios da vida. Não apenas no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, na sua morte, mas o que Ele ainda hoje faz por todo aquele que está em Cristo Jesus. Porque o que Cristo Jesus fez na cruz por nós, derramou graça especial sobre os salvos. Mas há uma promessa nas palavras do próprio Cristo Jesus, no ministério do bom pastor. Quando ele chega ao final do seu ministério, Cristo Jesus diz, o texto que nós lemos há pouco: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O salmista está nos mostrando, irmãos, a bênção que é ter Deus como pastor, ainda em vida aqui na terra. Nós temos Deus como Salvador da nossa vida supremo. Mas é uma bênção preciosa tê-lo nos momentos de aflição da nossa vida. Sabendo que nós podemos descansar no meio das tribulações e nos vales sombrios da vida. Portanto, esse salmo não pode ser um jargão usado por pessoas que não entenderam a sua mensagem. Esse salmo é para ovelhas que confiam e descansam no cuidado do seu pastor. E como todo salmo, esse salmo também tem uma estrutura, uma caminhada e uma divisão a ser cantada. Nós vamos ver aqui como nós podemos confiar em Deus nos momentos difíceis da nossa caminhada e ver a bênção que é ter Deus do nosso lado nesses momentos sombrios, de dores e às vezes até mesmo nas consequências amargas das nossas escolhas. E hoje eu te convido a manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aprender sobre esse precioso salmo que está nas nossas mãos, um verdadeiro tesouro que pode nos ajudar a passar sobre as noites escuras da alma. E esse salmo que nós vamos ver aqui, ele diz como Deus se manifesta em cada uma das fases da nossa vida.
E nós vamos ver isso de 3 formas. Primeiro, Deus está conosco nos dias bons. Segundo, Ele cuida de nós nos vales. E terceiro, Ele nos traz de volta ao aprisco. Vejamos então essa primeira verdade. Deus está conosco nos dias bons. Bom, o salmista começa aqui apresentando 2 figuras. Observe, um pastor e uma ovelha. E nesses primeiros versos aqui, por mais curioso que seja, quem está falando não é o pastor, mas a ovelha. Observe na sua Bíblia o verso de número 1 ao verso de número 3 que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Vejam, queridos, as ovelhas são animais indefesos e que se perdem com facilidade. Portanto, elas precisam de cuidados constantes. Você não pode guiar uma ovelha como você faz, por exemplo, com os bois. As ovelhas precisam ser conduzidas de forma mais clara, porque muitas vezes elas não acompanham o rebanho. E o salmista aqui, Davi, como uma boa ovelha, ele olha para o céu e ele faz afirmações profundas. Quando o salmista diz aqui, o Senhor é meu pastor, ele sabia das implicações. Porque antes de ser rei, antes de estabelecer o seu reinado, depois do rei Saul, ele havia sido pastor de ovelhas. Ele sabia as necessidades das ovelhas. E as ovelhas são criaturas fracas, indefesas, na maioria das vezes tolas. Então, ele lança os seus olhos, o seu olhar, a sua mente para o bom pastor. E ele enxerga que ele é o único que pode protegê-lo. O bom pastor não dorme, o bom pastor não cochila, e diferente dos outros deuses que são fabricados, o Senhor é um Deus vivo. E o salmista está usando aqui um recurso literário precioso. Vejam o que ele diz. Ele apresenta aqui uma sentença. O Senhor é o meu pastor. E a conclusão da sentença é a expressão poderosa usada pelo salmista. E nada me faltará. Não é um conjunto aqui de palavras vazias, não é um salto no escuro. O salmista não está dizendo que haverá riqueza, não está dizendo aqui que ele não passará por dificuldades, que ele tem tudo o que quer na vida. Não é nada disso que o salmista está dizendo. O que ele está falando é que o Senhor é meu pastor e Ele atende às minhas necessidades. Ele está inclinado para me ouvir. Os outros mais ricos e até mesmo mais poderosos podem ter faltas, mas quanto a mim, nada me faltará. Vejam, por exemplo, o que diz o próprio Salmo, Salmo número 34, verso número 10. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Essa promessa é poderosa, irmãos. Nós podemos falhar na nossa missão de prover recursos na nossa casa. Podemos falhar na missão de manter as contas em dia, e muitas vezes nós falhamos na missão de proteger e não deixar faltar aqueles que Deus nos confiou. Mas Deus não dorme. Ele nunca falta o seu cuidado com seus filhos. Há perguntas às quais nós não temos resposta. Nós precisamos reconhecer isso de fato. Nós não sabemos por que, via de regra, Deus permite certas coisas. Há perguntas às quais nós não temos resposta. Mas é certo que Deus continua presente, provendo o seu povo. Portanto, se você é uma ovelha dele, você pode dormir tranquilo, porque o Senhor cuida de você. Eu quero ilustrar isso de uma forma com a história de um homem. Certa feita perguntaram a Alexandre o Grande como é que ele conseguia dormir profundamente, mesmo cercado ali pelos mais variados perigos alarmantes, preocupado, sendo perseguido.
Muitas vezes, os seus subordinados ali alegavam que ele dormia profundamente enquanto o perigo estava à espreita, o perigo estava lá fora. Quando eles paravam para descansar e o acampamento era montado ali, ele era capaz de dormir profundamente. Alexandre Grande. Na maioria das vezes a situação era desfavorável. Um ambiente hostil, o perigo está à espreita. E quando ele foi interrogado sobre isso, por que você dorme tão tranquilo? Por que você dorme profundamente? E ele disse assim: eu durmo tranquilo, porque Parmênio, meu fiel guarda, está cuidando de mim enquanto eu durmo. Havia homens de confiança ali que guardavam Alexandre o Grande enquanto ele dormia. Sempre havia alguém cuidando dele para que ele pudesse ter uma boa noite de sono. O Senhor é mais do que Parmênio para nós, irmãos. Parmênio tem fraquezas, Parmênio é limitado, é humano, ele sente fome, ele sente sono, ele sente dores. Mas o nosso Deus, Ele é o bom pastor. E Ele não permitirá que nada nos falte, porque Ele ainda cuida de nós. O Deus de Israel é o nosso Deus. E não há um segundo na sua vida, não há um segundo na sua história que você não esteja sob os olhos atentos do Senhor. Eu quero mais uma vez ler o Salmo de número 34, verso número 15, que diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os ímpios sempre têm falta, mas os justos não. O coração do pecador está longe de ficar satisfeito, mas o Espírito gracioso habita no nosso coração, no palácio do contentamento. E veja, o salmista agora continua nos mostrando em como Deus está conosco em todos os momentos da vida. Veja o verso número 2, o que ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Em Jerusalém, naquele contexto geral, os pastos eram viçosos e verdejantes, principalmente após o período de chuvas. Mas eles não ficavam assim o ano inteiro. As estações, à medida que mudavam, os pastos iam perdendo o seu vigor. E naquele contexto não havia cerca como nós temos hoje. A terra era acidentada, perigosa e cheia de animais selvagens, cobras, mais variados animais. Então, um rebanho indefeso, ele precisava de cuidado constante. Eu tenho dito aos irmãos que a vida é uma concessão da graça, queridos. Você só está de pé aqui hoje, respirando agora, porque Deus permitiu. Você só respira de fato, está agora nesse momento puxando o fôlego, porque Deus permite que você respire. É por graça e graça somente. E o salmista, como bom entendedor, alguém próximo do Senhor, ele sabe que nenhuma ovelha se deita quando está com fome ou sede. E somente Deus, somente o Deus poderoso pode saciar aquele que está necessitado. O Evangelho, irmãos, não é uma promessa de uma vida tranquila, sem problemas, mas ele é o firme fundamento da nossa fé. Não é um salto no escuro, mas você pode descansar em Deus como bom pastor, mesmo nas águas turbulentas do lado de fora. O Senhor é quem nos faz repousar em pastos verdejantes, porque é Ele que nos alimenta. O soberano Deus, que é aqui chamado de pastor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele não está apenas assentado no seu glorioso trono, mas de uma maneira misteriosa, que nós muitas vezes não sabemos como. Ele também está junto dos seus filhos, em todas as situações da nossa vida. É uma promessa preciosa. Ao mesmo tempo que o Senhor está acima de tudo e de todos, excelso Criador que criou os céus, que, como diz o Salmo 104, formou o pico dos montes, Ele está tão perto que Ele pode ser comparado a um pastor de ovelhas, que sempre está presente no campo. E o verdadeiro pastor nunca abandona as suas ovelhas. Ele oferece descanso num pasto verdejante, água ao cansado, para que ele descanse com sombra.
E é isso que Deus nos oferece. E o calor em Jerusalém, naquele contexto, era escaldante. Mas o bom pastor oferece um lugar de descanso. Isso é símbolo do refrigério e da graça de Deus na nossa vida. O bom pastor nos oferece alimento certo, comida certa para a alma. Assim como o pasto tenro é de fato ali a nutrição para as ovelhas. E quando pela fé nós conseguimos descansar nas suas promessas, nós somos como umas ovelhas que se deitam no meio do pasto verdejante. E o pastor cuida de nós porque Ele nos ama. E Ele quer manter a sua reputação como fiel pastor. Quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, o Senhor a santifica. Quando a alma é fraca, Ele a fortalece. É Ele quem faz. Não é a habilidade quem prega, não são os métodos. É Ele e é Ele somente. Os ministros do Evangelho não podem fazer nada se Ele não fizer. Portanto, descanse no Senhor. Experimente o seu cuidado nele. Assim como essas ovelhas que Davi está falando. O Senhor cuida de nós nos momentos bons. Mas há uma segunda verdade que esse texto também destaca. Ele também cuida de nós nos vales. Observe o verso número 4 da sua Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vejam, essa expressão aqui, vale da sombra da morte, é uma expressão riquíssima na teologia. É uma figura de linguagem para falar de tempos extremamente difíceis. O que o salmista está dizendo aqui para nós é que ainda que ele passe por uma fase na vida que seja extremamente difícil, comparado a um vale sombrio, não há motivos para temer, porque o Senhor está comigo. E a presença de Deus cuidando do seu povo nos vales da vida, queridos, é algo singular. Ele nunca nos abandona. Agora, observe uma coisa, e é preciso destacar. Em todos os versos do Salmo 23, é Deus que está conduzindo o salmista. É Ele que não deixa faltar, por exemplo, do verso número 1 ao verso número 3. É Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes e leva para as águas tranquilas. É Ele quem refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça. Mas veja, agora quem se coloca nos vales sombrios é o próprio salmista. Pela primeira vez, no verso de número 4, a figura é invertida. Não é o pastor que traz o acalento, mas é o salmista que se põe numa situação difícil. Veja o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Esse versículo aqui é central no Salmo, irmãos. O salmista não está falando sobre o pastor, mas sobre ele. As ovelhas, por uma consequência natural, não enxergam ali muito bem no escuro, se assustam com facilidade quando são surpreendidas. Mas na maioria das vezes é porque elas caminharam por lugares desconhecidos, longe do pastor. E elas só voltam a se acalmar na presença do bom pastor. Veja, boa parte dos vales sombrios que você passa na sua vida, via de regra, fomos nós mesmos que procuramos. E há algumas características desses vales sombrios que nós podemos enfrentar em algum momento da nossa caminhada. Primeiro, os vales são inevitáveis. Vou repetir. Os vales são inevitáveis. Todos nós passaremos por aflição. Todos. O próprio Cristo Jesus, em João capítulo 16, verso 33, diz: porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O tempo difícil que você vai passar na sua vida é inevitável, irmãos. E nesse contexto aqui, há 3 grupos de pessoas. Há aqueles que já passaram por um vale em algum momento da vida, aos que estão passando por um vale nesse momento, e há aqueles que passarão
por um vale. A vida cristã não é indolor. Então, não se deixe ludibriar. A Bíblia deixa claro que todos nós passaremos por esses vales. Essa é a primeira característica: os vales são inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. Você sabe que eles são inevitáveis, mas você não tem poder para agendar esses vales. Você não sabe nem onde, nem quando vai acontecer. Nós só sabemos que essas situações surgem na nossa vida, mas elas não chegam com aviso prévio. Ninguém coloca na agenda, por exemplo, o sepultamento de um familiar. Nem mesmo um pai coloca na agenda que o seu filho vai se rebelar contra ele. Nós não controlamos que dia nós receberemos uma carta dizendo que nós estamos doentes. Esses vales de fato são imprevisíveis, inevitáveis e imprevisíveis. Mas há uma terceira característica, e todo cristão precisa estar atento a essa característica: os vales são imparciais. A fé cristã não é um imunizante aos problemas. Você pode ser rico, pobre, branco ou negro, jovem ou idoso, cristão ou ateu. Você está sujeito a passar por esses vales. Os vales não escolhem apenas os ateus. Cristãos genuínos podem passar por vales sombrios. E muitas vezes sem entendermos. Em novembro de 1873, um homem chamado Horatio Spafford, um renomado advogado de Chicago, servo do Senhor, ele decide ir para uma cruzada evangelística junto com a sua família. Eles iriam encontrar o famoso evangelista chamado White Moody. Mas por um imprevisto, ele acaba ficando em Chicago. Ele não consegue avançar. Então a sua esposa e suas 4 filhas viajaram na frente para Nova York para pegar a embarcação. E alguns dias depois, Horatio acabaria embarcando para encontrá-los. E no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com a sua esposa Anna Spafford e as suas 4 filhas e cerca de 310 passageiros. E para você ver que os vales da vida, eles são imparciais, eles não escolhem a quem golpear. Na madrugada do dia 22 de novembro, no Atlântico Norte, uma tragédia aconteceu. O navio se chocou com outro navio inglês. Ele afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram naquele naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Cerca de 90 pessoas apenas sobreviveram a essa colisão. Entre elas, a esposa de Horatio, Anna Spafford. E logo assim que ela chegou num lugar seguro, ela escreveu uma carta e enviou: salva, porém só. Imediatamente, esse renomado advogado pegou o navio e foi ao encontro da sua esposa. E esse homem maduro, crente de fato, sabendo que os vales da vida eles podem chegar a qualquer um sem aviso prévio, que eles são inevitáveis, que eles são imparciais. Em determinado momento da viagem, esse homem é avisado que ele estava passando exatamente no lugar onde o navio havia naufragado. E as suas 4 filhas haviam morrido. E então esse crente maduro se dirige até a sua cabine. E ele escreveu uma das canções mais lindas do cantor cristão, o hino 398. E eu quero ler para você apenas a primeira e a segunda estrofe desse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar das aflições, que feliz
eu serei com Jesus. Os vales são imparciais, queridos, são imprevisíveis, são inevitáveis. E o salmista experimentou isso. A única solução para mim e para você é passar por esses vales com Cristo Jesus. Sabe por quê? Quando Davi escreveu o Salmo de número 23, ele não é um menino, ele não está aqui no começo da sua caminhada, ele não é um garoto deitado num pasto verdejante, olhando para o céu, as nuvens, a lua e pensando sobre aquilo tudo. Ele não está contando as estrelas como se não tivesse nada para fazer. Ele já era um idoso, um homem formado. E o contexto do Salmo 23 é o contexto da rebelião do seu filho Absalão contra ele. Uma das histórias mais tristes da vida de Davi. Absalão era próximo ao seu pai. A Bíblia diz, inclusive, que ele era um homem belo. E é curioso porque, além de ser próximo do seu pai, ele também era próximo da sua irmã, Tamar. Até que um dia, o seu outro irmão, chamado Aminon, monta ali uma emboscada. Ele finge que ele está doente, monta ali uma emboscada porque ele queria se deitar com a sua irmã Tamar. Ela prepara ali uma comida para ele, e quando ela entra, ela é surpreendida por Aminon. Aminon violenta Tamar e ela sai andando pelas ruas humilhada. E nesse contexto, Absalão, que era próximo à sua irmã, fica sabendo de todo o ocorrido. Então ele cultiva a amargura no coração, ele guarda isso, guarda rancor, vai cultivando a raiva, cultivando a amargura. E quanto mais amargura você cultiva, mais amargo seu coração fica. 2 anos depois, o tempo passa e Absalão mata brutalmente Aminon, com a raiva guardada no coração. Davi está com a espada no seu pescoço. Ele precisava escolher entre cumprir a lei e fazer valer de fato a morte do seu filho Absalão, ou rejeitar a lei e permitir que Absalão fugisse. Ele faz a segunda opção. A lei dizia que Absalão precisava ser morto por esse crime, mas Davi o expulsa da cidade, não confere graça a ele. Tempos depois, Joabe, comandante do exército, convence Davi de que ele teria que receber Absalão de volta. Davi então o aceita, mas ele diz: eu não quero nem olhar na face dele. Ele volta para casa, mas não volta para minha casa. Ele volta para Jerusalém, mas longe do pai. E então ele mora ali numa região próxima a Jerusalém. E nesse contexto, Absalão, o livro de Samuel vai dizer que nesse contexto, quando Absalão retorna, ele começa ali a furtar, essa expressão usada, furtar o coração do povo. E ele levanta uma grande quantidade de pessoas insatisfeitas contra o rei Davi. Samuel também vai dizer que Davi sai do seu palácio humilhado, um idoso, mais de 60 anos, humilhado. Não porque ele não tinha um exército para enfrentar o seu filho, mas porque ele não queria matar o seu próprio filho. A criança que ele carregou nos braços havia se rebelado contra ele. Mais de 60 anos. E ele sai humilhado. No entanto, o texto vai dizer que ele cobriu a cabeça e ele caminhava descalço com o povo que o amava. E o povo vai junto dele, da mesma forma, com a cabeça coberta e chorando. Tente imaginar a cena. O rei Davi, que pastoreou aquele povo durante aquele tempo inteiro. Ele não conseguiria lutar contra seu próprio filho e também não queria. Não era a intenção de Davi que Absalão fosse morto. Agora veja, esse é o terceiro grande pecado de Davi, e foi pelo que ele mais pagou. O adultério com Betseba foi o resultado de um momento de paixão que Davi viveu. O homicídio de Urias, marido de Betseba, foi um reflexo ali para evitar que ele fosse flagrado. Mas a repulsa por Absalão foi uma firme e decidida recusa de compartilhar com seu filho
o que Deus já havia compartilhado com ele: a sua graça e o seu perdão. O Eugene Peterson, comentando esse texto, vai dizer assim: dia após dia, veja o que aconteceu com Davi, ele se obstinava nessa negação de amar. Era um pecado planejado, pecado que exigia dele um comprometimento a longo prazo, uma verdadeira estratégia. E Jerusalém era uma cidade pequena, era necessário muito cuidado para evitar ver ou ser visto por Absalão. Agora veja, foi nesse sofrimento, com a revolta do seu filho por conta do seu pecado, que Deus tratou o coração de Davi e o trouxe de volta. É nesse contexto que ele pôde experimentar a poderosa mão do Senhor. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo, o salmo de número 23. No sofrimento, Davi recuperou sua humildade, Davi recuperou sua piedade, recuperou a sua vida de oração e recuperou a sua compaixão pelo seu filho. Na chacoalhada do sofrimento, foi que as coisas voltaram à ordem dentro de Davi. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça. O sofrimento pode atestar a autenticidade da fé no coração dos homens. Muitos credos, queridos, parecem muito bons quando você está passando por água tranquila na sua vida. Então, quando você tem saúde, é fácil cantar: Deus é soberano, Deus é poderoso, seu amor não falha, Deus é amor, Deus cuida de mim. Mas quando você tem um quadro humanamente irreversível, como era aqui o quadro do rei Davi, a situação muda. É por vezes no leito de um hospital, no abandono das pessoas que nós mais amamos, que as nossas crenças são testadas de forma firme. E veja, somente em Cristo nós podemos atravessar os vales sombrios da vida. E o sofrimento também serve para que o nosso coração seja mais sensível à voz do Senhor. Há um livro de C.S. Lewis intitulado O Problema do Sofrimento. E ele diz o seguinte: o sofrimento é um megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Porque na prosperidade Deus sussurra, mas no sofrimento Deus grita. Portanto, ouça, não desperdice os vales da vida e os momentos de dor que você está passando. Eu quero te fazer uma pergunta: como que nós reagimos à sombra da morte? Como que você reage a uma doença iminente que bate à sua porta? Nós precisamos estar fundamentados na verdade do Evangelho, porque quer seja nos dias maus ou nos dias bons, o Senhor sempre está conosco. E o salmista vê o vale sombrio à sua frente, mas ele está confiante. É curioso, ele está vendo o problema, está vendo o vale, o problema é maior do que ele, mas ele está confiante. A confiança do salmista não é infundada, irmãos. Não é um salto no escuro, porque ele não está confiante em si próprio. Ele olha para aquele problema e ele confia no pastor. E então ele se enche de confiança e ele diz: não temerei mal algum. Mas a sua confiança não é uma confiança vazia. E ele mesmo responde ao seu coração depois de se encher de confiança: porque tu estás comigo. O bom pastor, Cristo Jesus, sempre está conosco nos vales sombrios da vida. Nunca nos abandona, por mais sombrio que seja o seu vale, por mais difícil que seja o momento que você está passando. Ele sempre está do nosso lado. E Davi, como eu disse, não dá um salto no escuro, mas ele está pisando no firme solo da confiança em Deus. Portanto, Deus também está conosco nos vales sombrios da vida. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos mostra, e eu quero também saltar aos nossos olhos. Ele nos traz de volta ao aprisco. Observe o verso número 5 e 6 também na sua Bíblia, por favor.
Prepare uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vejam, se o salmista está apresentando aqui o salmo na relação entre o pastor e a ovelha, agora ele continua dando sequência a essa relação. E ele não está falando aqui de uma mesa como nós conhecemos, não é a mesa da nossa casa, não é a mesa da nossa cozinha, mas essa referência de mesa aqui é uma antiga referência a lugares planos, a planícies em meio de montes, numa região montanhosa. Porque era comum naquele contexto o pastor parar com o rebanho nessas mesas, nesses lugares de planícies, para que as ovelhas pastassem ali até chegarem no aprisco. E vejam, os perigos são enormes nas jornadas, mas o pastor sempre está cuidando desse trajeto para nos levar de volta para casa. E como era o aprisco nessa época? O aprisco era como se fosse um lugar com paredes de pedras, de bloco, muros de pedra, e uma porta pequena, estreita na passagem. E era comum ali durante a noite muitos ladrões se aproximarem, animais silvestres, selvagens, se aproximarem do aprisco para que as ovelhas fossem devoradas. Mas veja, também era comum que as ovelhas ficassem protegidas dentro do aprisco. Sabem por quê? Porque o pastor se deitava justamente nessa abertura da porta. Então, para chegar nas ovelhas, primeiro eles teriam que matar o pastor. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, o Senhor não remove o perigo da nossa vida, mas nos ajuda a vencê-lo através da sua palavra. Assim como as ovelhas precisam do pastor para serem cuidadas, sobretudo nos perigos da jornada, o Senhor instituiu a sua igreja, o seu povo, para que as ovelhas recebessem de fato ali instrução contínua para vencer os perigos da vida. E os que ignoram essas instruções podem pagar um alto preço por suas escolhas. Assim como na esfera de um fórum, por exemplo, quando você se apresenta diante de um juiz para se preparar e ali prestar uma audiência nesse contexto, o culto público que nós estamos participando aqui é uma audiência com Deus vivo. E você, como ovelha, precisa ser instruído, exortado, encorajado, animado. Somente o Evangelho pode fazer isso. E muitas pessoas têm negligenciado essa oportunidade. A caminhada não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós sofremos com os perigos da jornada. A pressão nos desgasta. Os lobos vorazes estão prontos para cada dia mais distrair o nosso foco. E todas essas distrações podem te afastar do rebanho e te tornar mais vulnerável. Portanto, esse salmo serve de encorajamento contínuo. Nenhuma ovelha deve ficar distante do rebanho e longe do pastor. Domingo é um dia especial para os cristãos. O dia que o nosso Salvador ressurgiu dos mortos e venceu o seu último inimigo, a morte. Numa manhã de domingo, a esperança foi renovada. Mas muitos cristãos têm negligenciado o dia de domingo. Ouça, não negligencie o culto público. O seu coração precisa ser preparado para ouvir e responder a mensagem do Evangelho. E muitas vezes você está priorizando outras coisas, ao invés de priorizar aquele que entregou a sua vida por você. Ter tempo com a família é importante. Ter tempo com os amigos é de suma importância. Assistir um filme em família é importante. Mas você não deve deixar de estar presente nessa audiência com o bom pastor. Não seja negligente com os cultos. Os perigos da jornada estão aí e as ovelhas precisam de exortação. O salmista sabia disso. E é por esse motivo, como ovelha frágil, sabendo a sua condição de pecador, que ele conclui o salmo dizendo isso no verso número 6. Veja: habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Aqui uma segunda aplicação para nós. Ouça, esse salmo é uma preciosidade, irmãos. Ouça, o bom pastor já foi ferido e as ovelhas se dispersaram, mas ainda hoje ele a chama de volta. Mateus capítulo 26, verso 31 diz assim: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É curioso porque no Antigo Testamento as ovelhas que eram oferecidas como sacrifício para cobrir os pecados. Mas o Evangelho neotestamentário, a mensagem é contrária. A mensagem é a seguinte: o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E é somente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o nosso pontífice, o bom e supremo pastor, o sacerdote, que as ovelhas agora podem descansar em verdes pastos. E um dia nós nos encontraremos com esse pastor no céu. Eu quero concluir com a história de um pastor, não menos importante do que toda essa história, mas eu quero concluir com a história desse pastor. É preciso ser coerente, irmãos, porque, como eu disse, nós não temos resposta a todas as perguntas da nossa vida. E a vida cristã não é uma vida indolor. Por isso, muitas coisas nesse trajeto não são entendidas por nós. E esse homem, esse pastor, chamado Donald Grigg, foi um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos da América. Ele foi pastor da 10ª igreja presbiteriana na Filadélfia. Pastoreou por muitos anos. Ele havia se casado, pastoreava essa igreja, que estava tendo um crescimento ali substancial, uma igreja saudável. Teve 2 filhos, os educou, as crianças estavam crescendo. E a sua caminhada estava indo bem. A sua vida caminhava como se nada fosse acontecer. Até que certo dia ele sofreu um duro golpe na sua família. Quando seus filhos ainda estavam ali na fase da pré-adolescência, a sua família foi golpeada. A sua esposa faleceu. E num dia nublado do sepultamento da sua mulher, num dia sombrio para aquele homem e a sua família, ele recebeu o afago do Senhor. Mas ainda assim, voltando do velório, voltando do sepultamento, o carro voltou em silêncio por mais de 20 minutos. E o pastor Donald, orando sem saber ali o que dizer às crianças nesse momento de dor, falando com Deus: Senhor, me dê as palavras corretas para que o coração dessas crianças seja pastoreado. E então o seu biógrafo registrou essas seguintes palavras. Ouça: a estrada seguia silenciosa, interrompida apenas pelo suave som dos pneus contra o asfalto. No banco de trás, os filhos do pastor Donald, ainda pequenos, olhavam pela janela tentando entender a ausência repentina da mãe. O peso do luto pairava sobre todos. E o renomado pastor da 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia buscava uma forma de explicar o inexplicável, de consolar o inconsolável. Foi então que aconteceu. Uma carreta, uma enorme carreta, passou ao lado do carro, projetando uma enorme sombra sobre o carro. E naquele instante o pastor Donald encontrou as palavras que tanto procurava. Ele virou para os filhos e perguntou: crianças, vocês prefeririam ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra dele? Os pequenos intrigados responderam sem hesitar: é claro, papai, é muito melhor ser atropelado pela sombra, porque a sombra não pode nos machucar.
e com a doçura de quem traduz verdades eternas para corações infantis. O pastor Donald sorriu e disse: o caminhão da morte passou sobre o Senhor Jesus Cristo há 2000 anos, para que apenas a sua sombra passasse sobre nós. Isso é tudo o que aconteceu com a mamãe. Apenas a sombra da morte passou sobre ela. Ela está ilesa no céu. O carro seguiu a viagem, mas as palavras do pai ficaram. O luto permaneceu, mas foi suavizado pela esperança. A dor da separação ainda era real, mas não definitiva. Essa é a mensagem do Salmo 23, irmãos. O mais amado de todos os salmos. O máximo que a morte pode fazer conosco é nos entregar nos braços de Cristo Jesus. Ele já venceu a morte. E um dia, eu quero concluir com as palavras do próprio Cristo. Um dia, Ele nos dirá, como diz em Mateus 25, então o rei dirá: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar e falar com o nosso Deus, que o seu coração se enche de esperança.